Hoje nós vamos começar a série Quem Permanece Firme. E as situações de vida vêm acontecem mediante essas situações. Essa realização de projetos, concretização de sonhos, todo mundo vai caminhando numa jornada, tem o seu momento, tem os seus desafios, seus problemas. E aí muitas pessoas caem durante a caminhada, outras tomam rumos errados. E essa série que começa hoje fala justamente sobre quem permanece firme. E é o objetivo de cada um de nós aqui, permanecermos firmes. E eu quero pedir então para você abrir a sua Bíblia em Isaías 32. Isaías 32, nós vamos meditar aqui sobre o primeiro versículo até o 8º versículo. Mas eu vou começar pelo final, vou começar pelo 8, tá? Isaías 32, 8. Mas antes eu vou pedir para você, assim que você abrir ali, você já fechar os seus olhos e orar, pedindo ao Espírito Santo clareza, discernimento, revelação dessa palavra, que venha luz, que venha entendimento específico para a sua vida, que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Isaías 32, 8 diz assim: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Muito tempo eu fiquei assim perguntando para Deus: legal, graças aos seus feitos nobres, o homem nobre permanece firme. E eu quero permanecer firme. Você quer permanecer firme? Então vamos lá. O que é ser um homem nobre? O que é ser nobre? Porque uma pessoa nobre faz planos nobres, pensa de forma nobre. E por pensar de forma nobre, ela tem atitudes nobres, tem feitos nobres. E por muito tempo eu entendia que permanecer firme era uma atitude relacionada diretamente aos feitos nobres. Eu pensava que, legal, então o homem nobre, ele tem planos nobres, e aí, por conta de ter feitos nobres, ele permanece firme. Eu quero dizer para você que eu entendi melhor essa passagem nos anos para cá. Porque tudo tem a ver com ser nobre. Porque a partir do ponto de sermos pessoas nobres, nós então temos por consequência pensar de forma nobre e ter feitos nobres. Porque você tem uma identidade, você pensa mediante essa identidade, e mediante o que você pensa, você age. E por ser nobre, você permanece firme, porque você pensa e age de forma nobre. Deu para entender? Tudo começa a partir da tua identidade. Então diga: eu preciso ter uma identidade nobre. E eu entendi isso no momento e fiquei por muito tempo perguntando para Deus: o que é ser nobre? E é óbvio, não dá para você meditar na palavra de uma forma apenas fechada ali no versículo. Você tem que entender um contexto. Então, primeira coisa aqui, entender que precisamos ter uma identidade nobre, para então irmos a fundo do que é ser nobre para permanecermos firmes. Porque quem é nobre, quem tem essa identidade nobre, começa a ter planos nobres,
por pensar de forma nobre, tem atitudes, tem feitos nobres, e por isso permanece. Então o nosso papel aqui é mergulhar nessas 3 semanas no que é ser nobre. Não dá para ser num culto só. E para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho. Hoje, nós vamos pegar os 2 primeiros versículos ali de Isaías 32. Versículos 1 e 2 dizem assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Nós vamos nos ater hoje a 2 pontos, porque para entendermos como sermos nobres e permanecermos, são 5 pontos que a gente vê aqui nos 7 primeiros versículos. Hoje nós vamos ficar em 2. Eu já vou dar o spoiler aqui de onde a gente vai nessas 3 semanas e eu te convido a continuar nessa jornada até o final para você permanecer firme. São 5 pontos. Primeiro, dentro dessa identidade, é compreender como é que é a visão de mundo de ser nobre. Visão de mundo é o primeiro ponto. Visão sobre si mesmo é o segundo ponto. O terceiro ponto é a forma pela qual você se relaciona com o que você tem. O quarto ponto é a forma como você se relaciona com as pessoas. E o quinto ponto é a sua missão de vida. Isso constrói a tua identidade. Sua visão de mundo, sua visão sobre si mesmo, a forma com a qual você se relaciona com o que você tem, com as pessoas e a sua missão de vida. Construída essa identidade nobre, todos esses 5 pontos estando dentro de uma perspectiva de nobreza, de príncipe, deste versículo 1 ali. Aí então nós teremos cada vez mais planos nobres, feitos nobres, e aí permanecemos. Deu para entender agora o mapa da coisa? Nós vamos caminhar nesse mapa. Então vamos a esses pontos. Primeira coisa é a visão de mundo. E é fundamental nós entendermos isso. Porque a tua visão de mundo vai construir a tua trajetória. Vai direcionar as tuas decisões. E baseado no versículo 1, eu vou repetir. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. E eu fui mergulhar nesse primeiro versículo. Tem uma riqueza nesses versículos. Vejam, um rei, diga o rei, reinará. Gente, essa é uma profecia de Isaías. Esse é o livro de Isaías. Isaías estava profetizando sobre a vinda de Jesus. Isaías estava apontando para o rei que viria a reinar. É uma das inúmeras profecias acerca da vinda de Cristo. O rei que viria a reinar com justiça, com retidão. Ele então estava proclamando essa vida. Jesus já veio, Jesus já está reinando, esse é o nosso contexto agora. Isaías estava lá 750 anos antes de Cristo, apontando para essa chegada do rei. E Jesus veio não da forma como as pessoas pensavam que ele vinha, porque pensavam que ele vinha libertar o povo judeu de Roma. Veio de uma forma diferente. Veio sendo rei sobre o mundo espiritual, sobre céus e terra, levando pessoas para a salvação eterna, sendo o rei dos reis. Mas vamos lá. O rei já está reinando. E interessante que esse, veja, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Você que tem a Bíblia
na versão Almeida, você provavelmente vai ver que ali os príncipes governam sobre esse juízo. O contexto desse versículo é o seguinte, preste atenção. O rei reina com retidão e com justiça. E os príncipes, gravem isso, os príncipes, quem é príncipe ou princesa? São quem? Filhos do rei. Príncipes e princesas são filhos e filhas do rei. Os príncipes governarão com justiça. E o contexto aqui, o significado mais profundo, mais próximo, significa: os príncipes governarão segundo o juízo, segundo a justiça do rei. O que aconteceu? O rei já veio, a justiça já se estabeleceu e está disponível para todos, e juízo tem a ver com veredito, juízo tem a ver com ponto final, está decretado. Que veredito Jesus já deu? Eu quero mergulhar para você poder entender isso, esse contexto. Vamos ler Romanos 14, versículos 11 e 12. Paulo então nos ensina exatamente sobre esse veredito já proclamado. Veredito já foi dado, o juízo já está decretado, e nós precisamos entender isso para vivermos como príncipes e princesas, pessoas nobres. Entendeu a relação? Pessoas nobres são pessoas que fazem parte da nobreza. O rei já está reinando. E os príncipes e princesas são os nobres. Nós vivemos numa democracia, ou pelo menos parece, já não parece tanto, mas quem vive numa monarquia entende muito mais claramente esse negócio aqui. Entende claramente o que é estar sobre um governo onde tem um rei, uma rainha, e há um respeito, há uma autoridade, e as pessoas da família do rei fazem parte da nobreza. Você acompanhou quando as mulheres aí, quando teve o casamento da princesa, quantas mulheres acompanharam lá e suspiraram com o casamento da princesa lá, que casou com um príncipe lá da Inglaterra, Reino Unido? E eu vi muitas mulheres, querendo ver o vestido, querendo ver o sapato, querendo ver tudo, né? Você estava vendo, sim ou não? Tem umas fazendo assim. Vamos lá, vamos entender Romanos 14, 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vou repetir aqui: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. O veredito já foi dado. Vai chegar um dia que a gente não sabe qual, que todos, os que creem e os que não creem, os que acreditam e os que não acreditam, todos estarão de joelhos perante o Rei. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Está decretado, veredito dado, juízo proclamado. Então, todas as pessoas, crendo ou não crendo, achando ou não achando, vão estar diante do Rei dos Reis um dia, de joelho, declarando: Jesus é o Senhor, não tem jeito. Aí vai olhar para trás e vai pensar assim: eu vivi com ele, eu não vivi com ele. Ou disse que estava vivendo e não estava vivendo. Ou estava vivendo e preferiu outras coisas. E assim vai. Então, o veredito está dado. Isso vai acontecer. E mais ainda, vai acontecer o juízo. Vamos ver Mateus 25, 31 a 36. Mateus 25, 31 a 36. Preste atenção. O reino de Deus já está estabelecido. O Rei dos Reis já reina. O veredito já foi dado. Todos os seres humanos, os que nasceram, os que já morreram,
os que vão nascer, todos estarão de frente do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque um dia tudo isso aqui vai acabar. E então, vai acontecer o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, diga o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Vai acontecer que no dia do juízo, no dia que Jesus voltar, e vai acontecer, a pessoa acreditando ou não, né, vai acontecer. E todos estarão de joelhos, todos confessarão que Jesus é o Senhor, só que haverá o seguinte: aqueles que já fazem parte do reino, aqueles que já vivem como filhos, aqueles que já têm o rei como pai, serão acolhidos. Vem cá, porque o reino é de vocês, recebam como herança o reino. Eu caminho nessa visão de mundo. A primeira coisa para vivermos como nobres, vivermos como príncipes e princesas, é termos uma visão de mundo celestial, uma visão do reino de Deus. O reino reina, já está reinando. Pode parecer que não. O veredito já foi decretado. O reino de justiça não se refere às coisas desse mundo aqui. Foi o mesmo engano que as pessoas tiveram quando Jesus veio. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos a oportunidade de vivermos sob o governo celestial que comanda essa terra aqui. Na minha vida e na sua vida. A gente precisa entender algumas coisas muito importantes. Vamos lá. Na medida em que entregamos a nossa vida para Jesus, na medida em que procuramos viver como filhos e filhas de Deus, na medida em que temos o Rei dos Reis como nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, nós vamos buscando viver esse reino intensamente. Vamos procurando enxergar o mundo da ótica do reino dos céus. Vamos conduzindo a nossa vida com a perspectiva nobre, com a perspectiva de príncipe e princesa, para então governarmos aquilo que o Pai, o Rei, coloca em nossas mãos, com justiça, na perspectiva do Rei, mediante o juízo decretado, mediante a justiça dele, a retidão que ele nos ensina. O que isso diz na nossa prática? Nós não vivemos no padrão desse mundo, nós vivemos no padrão do reino dos céus que aprendemos mediante a palavra de Deus e do Espírito Santo. Vamos aprendendo isso, é aquela história, aquela ilustração que eu já fiz algumas vezes aqui falando, para a gente poder entender melhor. Imagina você, se você recebesse a visita do príncipe da Inglaterra e ele chegasse para você e falasse assim: vem cá, eu quero que você seja o meu irmão, a minha irmã lá no reino, eu quero que você vá morar comigo lá no palácio de Buckingham e você passe agora a ser uma pessoa da nobreza. Aí você aceita. Imagina você sendo príncipe, sendo uma princesa. Talvez não dê nem para a gente imaginar como é que deve ser.
mas com certeza nós chegaremos lá e teria muita coisa nova, sim ou não? Nós iríamos ser confrontados na nossa forma de ver o mundo, nós iríamos ser confrontados na nossa forma de pensar. Eu já estive num castelo, num palácio, em dois, é coisa de louco. Palácio de Versalhes e o outro palácio que eu esqueci o nome, que é lá em Sintra, em Portugal. E eu fiquei assim, ó, falei, que isso, cara? É muita mudança de mentalidade, a gente tem que pensar muito diferente. Só de ver os detalhes, só de ver, você já percebe várias informações ali sobre como que eles pensavam. Detalhes, riqueza, até no teto. E você fica pensando, meu, como eu sou medíocre. Aí, a mesa posta, cheio de talher para um lado, talher para o outro, prato aqui, prato ali, menor, maior, esse talher para isso, outro talher para isso, outro para isso, outro para isso. E comportamento. O jardim cabia Gaspar inteiro. O centro de Gaspar, centro, coloninha. E acho que Figueira também. Caberia tudo dentro do jardim do Palácio de Versalhes. Você olhava assim, não deu nem para ir visitar. Tá louco? Tinha que ir de carro, com a carroça lá, com o carro, com o transporte lá que eles tinham. Não dá não. Muito colossal. É uma mudança de mentalidade que a gente precisaria passar se fôssemos viver como príncipes e princesas aqui do mundo natural. Mas vivermos como príncipes e princesas, pessoas da nobreza celestial, demanda uma mudança de mentalidade, demanda uma mudança de perspectiva de mundo, de ver o mundo de forma diferente. Nós vivemos sob o governo dos céus e não da terra. E precisamos então todos os dias fazer um exercício de buscarmos entender, nos aprofundar na forma de ver o mundo da perspectiva do céu, da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, para que possamos então continuar vivendo nessa terra aqui como nobres, direito que já recebemos por conta de Jesus. Está lá em João 1,12. Recebemos o direito de sermos filhos e filhas de Deus, do Rei dos Reis, ao crermos e recebermos Jesus. E se você não fez isso agora, até agora, faça agora. Receba Jesus no seu coração. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu já fiz isso, Sérgio. Mas será que você vive como nobre? A questão é essa. Você vive como príncipe, como princesa? Ou você precisa ver uma mudança de mentalidade, uma conversão, uma metanoia, mudança de mente, arrependimento no grego? Precisa haver uma compreensão do que é o seguinte: a forma como eu penso está distante de uma forma nobre de ver a vida. Eu quero dizer para vocês que praticamente todos os dias eu peço a Deus algo nessa direção. Por quê? Porque a minha mentalidade precisa mudar todos os dias, precisa ser ampliada mediante a direção do reino dos céus. Então a primeira coisa é essa visão de mundo, que passa a ser alterada, ampliada, primeiramente ao entregarmos a nossa vida para Jesus, para sermos recebidos como filhos por adoção, filhos de Deus. Aí então, príncipes e princesas, recebemos o direito, recebemos a possibilidade, mas precisamos trazer esse direito para a prática da nossa vida e vivermos então dia a dia com planos nobres e feitos nobres que vão nos fazer permanecer. Estão entendendo a conexão? Visão de mundo. Qual é a tua visão de mundo? Vai mudar, em 3 semanas ela vai mudar, pode ter certeza. Daqui a 3 semanas você vai falar assim, eu sou outra pessoa. Mas vai começar hoje, em nome de Jesus. Hoje é o pontapé inicial, porque tudo que vem depois tem a ver com visão de mundo e a tua visão de si mesmo. O juízo já foi decretado. O Rei dos Reis governa sobre a vida daqueles que são filhos e filhas. Tá, Sérgio, mas esse mundo está virado no chapéu velho. É verdade. Olha o que está escrito em
2 Coríntios 4,18. Primeira coisa, esse mundo, ele é passageiro. Esse mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos pessoas do céu, estamos de passagem aqui. Estamos em treinamento aqui. E olhando humanamente, olha o que está acontecendo. 2 Coríntios 4,18 fala que nós devemos fixar os nossos olhos nas coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem são eternas e as coisas que se veem são passageiras. Então nós vemos muitas coisas aqui nesse mundo e somos influenciados na nossa visão de mundo por conta das coisas que estão acontecendo aqui. Olha uma outra coisa. Olha o que está escrito em 1 João 5,19. O mundo está sob o poder do maligno. Então, o ser humano, os homens deram o poder desse mundo ao maligno. Por isso que cada vez o mundo fica pior. A gente precisa entender essa matrix. Precisa entender que existe um mundo que a gente vê, que a gente tem contato com os nossos sentidos físicos e entender que esse mundo ele jaz no maligno, que esse mundo está sob o poder do maligno. Mas o rei continua reinando. E a justiça vem. Vai chegar um momento que todo joelho vai se dobrar. E aqueles que são recebidos como filhos, aqueles que aceitaram a Jesus, eles passam a ser nobres. E aí passam a viver sob uma regência que não é desse mundo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Por meio da fé, nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e recebemos então o direito de sermos filhos e filhas de Deus, de vivermos como príncipes do rei, vivermos como nobres. Passamos então a enxergar o mundo de outra perspectiva. Sobre príncipes e princesas, sobre nobres, vem uma unção de Deus, vem graça de Deus. As pessoas não vão enxergar isso. Mas vem a presença do Espírito Santo, vem unção da parte de Deus, porque esse mundo, tudo que acontece aqui é consequência de movimentos espirituais. Movimentos espirituais. Existem principados espirituais, existem potestades espirituais que agem na vida das pessoas, governam regiões, governam nações. Isso vai explicando todas as diferenças entre lugares. Existem principados sobre a região do sul, existem principados diferentes na região do sudeste, existem principados diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Existe um governo espiritual, existe uma guerra espiritual. O homem deu o poder para o maligno reinar ao se afastarem de Deus. Mas aqueles que recebem Jesus não vivem mais sob o governo das trevas, vivem sob o governo do céu. Então quem manda na minha vida, quem manda na sua vida, não é governo aqui dessa terra. Pode acontecer o que for. Podem tentar fazer o que quiserem fazer. Eu e você somos filhos do rei. Nós somos nobres, vamos crescer nessa perspectiva nobre. Nós vamos crescer nos planos nobres, vamos crescer nos feitos nobres. E assim vamos permanecer até o final e por toda a eternidade. É preciso haver um desejo, um despertar de um desejo dentro de você que começa hoje. Uma indignação de viver como uma pessoa comum. Pessoas nobres não são pessoas comuns. Alguém aqui já viu alguém famoso? Levanta a mão. Já chegou perto? Levanta a mão. Alguém famoso? Alguém que aparece na televisão? Alguém que tem algo especial? Eu, boa parte da minha vida, vivi no meio de... tanto no campo esportivo quanto no campo artístico, porque lá no Rio de Janeiro tudo funciona lá, e na praia tu vê artista, tu vê cantor, tu vê político, você vê de tudo. E eu vivia no meio. No futebol a mesma coisa. Todo mundo que vê na televisão estava lá no meio. E aí a gente vai conhecendo as pessoas.
Esse dia eu estive com o governador. No outro dia eu estava com o prefeito. Esse dia eu estava no telefone com o presidente. E aí no dia lá, que o prefeito estava lá e falou: Sérgio, estou aqui com o presidente. Você quer? Você faz uma oração aqui. Foi no dia que Gaspar foi proclamada capital nacional da moda infantil. Falei, beleza. E eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo porque eu comecei a olhar da perspectiva celestial. Se eu fosse olhar da perspectiva humana, eu ia ficar atribulado. Ficar, meu, o que eu vou falar? O que eu vou orar? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu vou falar com o presidente. E eu olhei da perspectiva celestial. Eu falei assim, opa, o Senhor está abrindo uma porta. É o Senhor que está fazendo. Então, o que o Senhor quer que fale? E procurei conter a minha alma, a minha carne, porque eu também não sou super-homem. Por 3 segundos tentou dar uma tribulada aqui dentro, eu já contive ali e, opa, peraí, não, espírito, olhar com perspectiva celestial, vira a chave, virou, pronto. E fiquei bem tranquilo. E aí fui perguntar depois, estava numa visita, estava num aconselhamento, acabou ali, me perguntaram, você não está nervoso? Eu falei, não. Aí acabou, depois fui orar, Deus deu a palavra, aí veio a chamada, falei, beleza, passou. Depois o prefeito falou que o presidente mudou na hora que eu falei, o pessoal perguntou, o que aconteceu? Aí o prefeito falou, não, foi orado por ele, foi liberada uma palavra sobre a vida dele e tal, que estava todo mundo assustado que o presidente ia mudar de uma hora para outra, estava rindo, estava feliz. Eu falei, tu vê, né? E eu tive total certeza que não tinha nada a ver comigo. Foi Deus que falou, foi Deus que fez. Essa visão de mundo muda tudo. Agora imagina se eu olhasse com a perspectiva humana. Não ia dar nada. Não ia dar nada. De repente assim, a palavrinha legal, bonita, sabe? Então a perspectiva, a visão de mundo muda tudo, altera tudo. E a visão sobre você mesmo também, que é o segundo ponto. Sobre ser uma pessoa nobre. Príncipes são filhos do rei. Diga, eu sou filho, filha do rei. Eu sou nobre. Eu estou aprendendo a viver como nobre. Filho, filha do rei. Que eu aprenda a trazer para a minha vida uma visão de mundo e uma visão de mim mesmo da perspectiva nobre. Ah, nós vamos mergulhar nesse negócio. Pessoas nobres são aquelas que têm o rei que é justo. São as pessoas que são filhas e filhos do rei que vai reinar para sempre, o Deus Criador. Não são pessoas dominadas pelas coisas desse mundo aqui. Não são pessoas que vivem aqui olhando para as circunstâncias da perspectiva humana. Isso é um aprendizado, mas precisa haver um desejo, é preciso haver uma decisão, é preciso haver uma autoconsciência do seguinte: eu recebi esse direito e eu não quero desperdiçar. Eu não quero viver aqui apenas recebendo o direito de ser nobre e viver parcialmente. Não. Eu quero viver completamente, eu quero continuar crescendo nessa visão do mundo e de mim mesmo. E a gente precisa passar por uma transformação contínua, porque você carrega com você muita coisa da visão de pessoa comum. Essa é a nossa maior guerra. Nós olhamos para nós mesmos como pessoas comuns. E você precisa sair daqui nessa noite entendendo o seguinte: você é filho e filha do rei, recebeu esse direito, então você não é comum. Aí você olhou alguém famoso, você olha para a pessoa, você vai se lembrando aí, aquela pessoa que você viu na televisão, viu em alguns lugares, aí aquela pessoa está perto de você. Aí você olha para aquela pessoa, você talvez olhe com uma admiração, olhe com uma interrogação, você começa a prestar atenção, e você olha, você fica assim até meio abobalhado. Por quê? Porque aquela pessoa tem um diferencial, seja ele
político, ou artístico, ou esportivo, ou empresarial, uma pessoa que tem um diferencial, que carrega com ela um poder que é diferente de outras pessoas, sim ou não? Só que é uma pessoa normal, como qualquer outra. Essa mesma forma com a qual você enxergou aquela pessoa é a forma pela qual você precisa enxergar você. Existe um diferencial em você. As pessoas talvez não vão ver, não vão perceber, nem vão considerar, até porque é muito natural. Porque o mundo olha de um jeito, só que no mundo espiritual, homens e mulheres de Deus, príncipes e princesas são conhecidos. Porque o mundo espiritual governa esse mundo natural aqui. Agora, você quer viver aqui nesse mundo compreendendo as forças espirituais que estão agindo ou não? Você quer crescer em autoridade, em poder, em alterar a rota do mundo espiritual ou não? Você quer crescer em usar as armas espirituais ou não? Ou quer viver como uma pessoa comum que fica apanhando sem saber de onde está vindo o tiro? De onde está vindo a cintada? Você quer viver como um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e poder ou não? Você quer viver cheio da unção de Deus ou não? Qual é a preferência na sua vida? Ter tantas e tantas coisas que esse mundo oferece, ou você ter a presença do Espírito Santo que te conduz, te ensina a ser uma pessoa nobre, e aí então, como consequência, tudo o resto se alinha. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer, de decidirmos ser uma pessoa nobre, que é diferente das pessoas comuns. Pessoas nobres não são iguais às outras. Não dá. Tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus. E a gente vai ver isso mais para frente. Mas a questão aqui é, o bônus é muito melhor. É viver como nobre, para começar a pensar como nobre, fazer planos nobres. Que planos são esses? Vamos ver. Para ter feitos nobres e assim permanecer até o final e por toda a eternidade. Como é que você olha para você mesmo? Em nome de Jesus, não caia no engano de olhar para si mesmo como uma pessoa comum. Porque quem tem o Espírito Santo não é comum. Talvez você tenha o Espírito Santo e ele está ali, sentadinho no chão do lado do sofá, do seu cômodo espiritual, e não governa. É tão bom quando nós aprendemos a deixar ele governar. Desejamos isso, falamos para ele, tenho dificuldades, mas vem, governa aqui dentro, porque eu quero ser transformada. Eu quero crescer em olhar o mundo da ótica do céu, com as lentes do céu. Que as minhas mazelas, que as minhas limitações, elas vão caindo por terra em nome de Jesus. Eu quero reconhecer, Senhor. Eu quero reconhecer que formas de ver a vida, que formas de pensar, que feitos, que formas de agir, que decisões, elas são de pessoas comuns e se diferenciam de uma pessoa nobre. O que eu continuo falando que não tem nada a ver com nobreza? O que eu continuo fazendo que não tem nada a ver com uma pessoa nobre? Que linhas de pensamento eu tenho que não tem nada a ver com a nobreza do céu? Será que eu dou essa importância mesmo em ser uma pessoa nobre? Uma pessoa que tem um diferencial eterno e celestial. Será que eu dou o real valor para isso, ou eu dou mais valor para outra condição que eu tenho aqui nesse mundo? Para uma empresa que eu tenho?
por uma condição perante as pessoas, em ser reconhecido por alguém. O nobre pensa e age de forma diferente das pessoas comuns, pensa com o padrão do céu. E eu quero orar por você que não recebeu essa condição ainda. Isso é uma oração. Se você não aceitou Jesus ou anda afastado dele, hoje é a noite de mudar, porque a primeira coisa que precisa acontecer é olhar com uma visão de mundo, uma visão de você mesmo da perspectiva do céu, como nobre. Porque senão o resto não vai acontecer. É a primeira coisa. E essa é uma coisa que precisa acontecer constantemente. Talvez alguns aqui pararam nesse crescimento espiritual. Alguns aqui já entraram no palácio, mas já saíram do palácio. Estão entendendo? Alguns aqui visitam o palácio, vão, mas voltam para o meio comum. Alguns aqui vão lá e aprendem com as coisas no palácio, mas tem tantas influências no mundo comum que acaba se influenciando e perdendo a vida de nobre. Se contaminando com os pensamentos que não são nobres. Se contaminando com ações, atitudes, decisões que não são nobres. E por isso passam por tantas guerras. Por isso não recebem a plenitude do Rei dos Reis. E o Senhor quer que você viva como nobre. Mas é preciso se entregar. É preciso decidir se entregar por inteiro. Você está entendendo? Você está entendendo essa palavra? É algo espiritual. É algo que homem nenhum pode fazer. Sabe como é que começa a acontecer? Uma decisão sua. Um desejo seu. De abrir seu coração de verdade e falar: Senhor, chega de ser quem eu sou. Não quero mais ser nesse padrão. Chega. Eu quero viver como homem, uma mulher nobre. Eu quero que meus pensamentos mudem. Senhor, faz um reset aqui na minha cabeça. Muda o programa todo aqui, Senhor. Gente, eu peço isso direto para Deus. Eu falo: Senhor, me ajuda, me dá visão, me ensina, muda meus pensamentos. Vira e mexe, eu falo isso para Deus. Que forma limitada que eu estou enxergando? Para as pessoas pode parecer muito legal, mas não estou preocupado com o que as pessoas podem pensar. Eu estou preocupado com o que o Senhor está pensando. Eu quero pensar como tu pensas. Pode parecer que está tudo bom, tudo legal, mas eu quero viver no padrão do céu, no padrão nobre a cada dia mais. Eu preciso muito de mudar. Eu preciso muito de transformação. Abre a minha visão, Senhor. Abre os meus ouvidos. Aí você vê nos versículos seguintes, 3, 4, isso aí acontecendo. A gente vai ver mais para frente, nas próximas semanas. Medita nessa palavra durante a semana aí. A chamada é para você permanecer como nobre. Só que é o seguinte: primeira coisa é decidir. Do jeito que está, não dá. Todo mundo aqui, nós todos. Se você está aqui nessa noite, é porque você respondeu à condução do Espírito Santo. E o Senhor está te dando uma oportunidade de uma transformação radical que vai mudar toda a rota, não somente da sua vida, mas de várias pessoas que virão por consequência. E pode ter certeza, é a palavra profética, é a palavra de vida. Se você crê nele, vai acontecer. Vai começar a acontecer num ritmo bem maior. Você viu aquela pessoa que é famosa, você sabe que ela carrega algo que é diferente dos outros. Sabe o que o nobre, da perspectiva espiritual, carrega que é diferente de todo mundo? Diga: unção. Unção. A unção de Deus, o mover de Deus na vida de homens e mulheres nobres, fazem o tempo falar. O tempo fala. O tempo mostra. Não depende do que os outros vão falar, vão pensar. Não depende nada disso. Não depende do que os outros podem fazer, possam tentar fazer para te impedir. Depende de você caminhar como nobre
e permanecer. Aí, a capacitação espiritual, a força, o poder, a unção, o amor, fruto do Espírito, direção, sabedoria, discernimento, clareza, força, coragem, ousadia, elas começam a se manifestar na alma e no corpo das pessoas que dão vazão para o agir do Espírito Santo. E que têm o Espírito Santo porque aceitaram Jesus, porque se renderam a Ele. E o Espírito Santo está me falando que tem pessoas que precisam se render a Ele. Diante do Rei, nós nos rendemos. Se nós ficarmos, render uma parte e a outra ficar de pé, não funciona. Isso não é rendição. Enquanto nós estávamos adorando aqui, eu estava vendo com os olhos espirituais, tinha 4 anjos, um em cada lado. Hoje deu, já aconteceu. E na hora do louvor aqui, eu vinha como que tinha uma música que estavam cantando aqui, que eu não lembro qual é, e conforme a palavra era liberada por canção, vinha algo como que, não é água, é como, não sei se é luzes, eu sei que saía algo e vinha assim, como flashes, como laser, eu não sei explicar o que era. Vinha assim sobre nós, sabe? E na hora eu entendi a palavra de Deus liberada, a palavra de Deus vivida, decretada, ela tem um poder e ela age na vida daqueles que creem, realiza transformações inesperadas, realiza milagres que a gente não imagina. Nós experimentamos isso no retiro agora, final de semana, um agir de Deus. Eu nunca vi tanto agir do Espírito Santo na vida de tanta gente como nesse final de semana. O Espírito Santo usando a vida de um para falar com o outro, a vida de outro para falar com um, e agindo. Vocês terem uma ideia, o sábado de manhã, eu quase não falei, até falei para o pessoal, estou com medo de estragar, porque foi libertação, foi despertar de Deus, foi mover do Espírito, foi palavra de conhecimento, foi revelação, foi visão, foi um monte de coisa acontecendo lá. E o Espírito Santo tinha falado para mim assim, ó, lá em casa, eu falei para o pessoal, eu fui falar sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu um negocinho desse tamanho para falar dele. Eu falei, vai fazer eu pagar mico não, né? Aí, relaxa, Espírito Santo, relaxa, fica tranquilo. Aí falei, beleza então, fui eu lá. Antes de eu começar a ministrar, já começou a mover. Eu falei, agora estou entendendo. Teve cura profunda, teve muita coisa, quem foi no retiro sabe. Foi algo muita coisa sobrenatural. Agir de Deus, por quê? Porque todos estavam lá com uma visão espiritual da coisa, focados no espiritual. Só que isso, gente, pode acontecer dia a dia, todo dia, toda hora. Aí que está. É porque lá num contexto onde todos estão buscando a mesma coisa, fica mais fácil. Aqui fica mais fácil. Quando estamos juntos, fica tudo mais fácil. Mas você pode crescer como nobre no dia a dia, durante a semana, usando as armas espirituais, olhando o mundo com a perspectiva do céu, não sendo engolido, não sendo envolvido por uma visão autocentrada, não se deixando levar novamente como uma pessoa comum, não se deixando ser conduzido por uma visão de sobrevivência, uma visão do benefício próprio ou da sua satisfação, não sendo escravizado pelos seus desejos e nem sendo dominado pela visão de escassez, pobreza, miséria, ruína, não. Tem muita transformação para acontecer e vai acontecer. Hoje foi só um pontapé inicial para dizer o seguinte: você precisa decidir. O Senhor está te chamando para você viver como uma pessoa nobre, que tem planos nobres, que tem feitos nobres e, graças a esses feitos nobres, permanece firme. Que assim vai ser. O nobre, por saber que é nobre,
não vive com mentalidade comum. Que mentalidades de pessoa comum têm dominado sua mente? O nobre, por saber que é nobre, tem atitudes nobres. Que ações, que atitudes suas não têm sido nobres? É o momento de nós agora orarmos. O pessoal da música pode vir. Por quê? Porque Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, que vai começar agora, assumindo essa condição de pessoa nobre, permanecer firme. E eu quero orar por dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Primeiro é quem quer aceitar Jesus e entrar na realeza. Para quem quer passar a ser uma pessoa que faz parte da nobreza. Essas pessoas vão sair dos seus lugares e vão vir para o lado de cá. Lado de cá. Eu quero fazer uma oração específica. E tem outras pessoas aqui que querem se render ao Senhor, que já foram chamados para o palácio, já foram chamados para serem nobres, mas hoje se entregam completamente a Ele, para um posicionamento de príncipes e princesas que decidem passar a governar com justiça. Príncipes que governam com justiça, mediante o padrão do reino, mediante o juízo do Rei dos Reis. Essa atitude de sair do lugar é uma atitude que não é para cá, não é para ninguém aqui, é uma atitude diante de Deus, para que nós venhamos orar e ligar na terra e no céu essa condição, ligar novamente esse direito de você viver como filho e filha de Deus, deixando para trás tudo que ficou. É uma demonstração de arrependimento dos seus pecados, de rendição e de desejo de viver como uma pessoa nobre, e assim vai ser em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem de pé.